Eu vou ler lentamente para que nós possamos estar provando, degustando a palavra do Senhor. Aí você diz, mas todos conhecem, até as crianças conhecem, todo mundo conhece. Sim, mas vamos entender que a palavra do Senhor ela vai se renovando no momento que nós vamos lendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Se tem alguém em desespero aí, olha a palavra dizendo, nele o quê? Confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás o quê? Não ouvi. Debaixo das suas asas estarás. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás ou contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em alguns dos teus caminhos, é assim? Em todos os teus caminhos, não importa se você vai para a direita, para a esquerda, se você está em casa, se você está trabalhando, viajando, a palavra do Senhor fala, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Queridos, nós já oramos. Vamos ao nosso texto, nós temos a Santa Ceia também. Irmãos, Salmo 91, tão conhecido. Tenho certeza que todos já chegaram em uma casa que tinha uma Bíblia lá em cima da mesa, em cima da estante, em cima de uma cômoda, aberta no Salmo 91. E já fazia tanto tempo que aquela Bíblia estava aberta ali, que aquelas duas folhas já estavam amareladas. Quem já viu isso aí? Eu já. Alguns que recitam o Salmo 91, outros que confiam com muita fé no Salmo 91. Aí você pergunta o que existe de errado em ver, em confiar, em abrir a Bíblia? Nada. Mas nós vamos entender que a palavra de Deus, ela não é superficial. A palavra de Deus, ela é profunda. Ela é real. Ela existe, ela é verdadeira, e ela precisa se concretizar em nossa vida. E quando nós olhamos, irmãos, muitas vezes, ela é colocada ali, ou em uma camisa, que não existe nada de errado, ou de outra forma. Às vezes existem pessoas que, por não entenderem aquilo que está escrito ali, muitas vezes não conhecem o conteúdo desse texto, mas usam como um amuleto. Como se aquilo ali fosse trazer sorte e livramento para a sua vida. Aí você diz, está rebatendo a palavra de Deus? Não, a gente chega lá. A palavra de Deus, irmãos, ela não é apenas para servir de amuleto para nós. Como aqueles que muitas vezes acreditam em quê? Em um lenço, em um pé de coelho, em seja lá qual for. Existem pessoas que acreditam em um amuleto. Eles acham que aquele objeto ali, seja lá um copo, seja lá o que for, vai servir para a proteção sua.
E nós queremos entender nessa tarde uma coisa interessante. Em João 8,32, a palavra do Senhor, ela traz para nós com profundidade. Alguns textos nós vamos falando aqui. Se você quiser depois, a gente pode passar, para a gente não se demorar, pois nosso tempo, nós temos que encerrar 6h30 em ponto. Temos outro culto daqui a pouco. Mas em João 8,32 nos fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está falando de uma coisa bem simples, mas é objetivo. A profundidade, o conhecimento profundo da palavra de Deus, nos leva a uma dimensão diferente. Aquilo que um dia nós olhávamos ali como um salmo aberto e entendíamos que ali trazia proteção, nós vamos entender mais profundamente. Vamos entender que se eu colocar em prática, que se eu entender o que está escrito nesse salmo, então essa proteção ela vai vir para a minha vida. Eu não preciso apenas usá-la como um amuleto, mas eu preciso ter a palavra de Deus em minha vida. O salmista, em outro momento, ele fala com muita propriedade, ele diz: Senhor, eu escondi a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. O salmista entende que não é apenas ouvir falar a palavra de Deus, não é apenas conhecer. Tem muitos que conhecem e até debatem, falam mal da palavra de Deus. Mas o salmista entende uma coisa quando ele diz: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração. Ele entende a profundidade, ele entende a importância. Quando nós dizemos que somos cristãos, não é apenas o fato de carregar a bandeira, é muito bom, mas ele está entendendo que ser cristão, que ser servo, é alguém que está ali em profundidade, um conhecimento profundo do seu Senhor. E nós precisamos entender que o Salmo 91 fala disso. Fala de ele apresenta uma proteção. Para que um momento mais propício do que esse que vivemos, de alguém procurar proteção? Eu tenho certeza que todos nós procuramos a proteção de Deus em um momento como esse. Sabemos que existem aqueles que têm pânico. Tem gente que a uma altura dessa não está querendo nem colocar o nariz na rua. Existem aqueles que apenas procuram fazer tudo certinho, mas também levam sua vida normal. É necessário apenas que tenham os cuidados devidos. Mas isso causa para alguns, vamos dizer assim, para uma grande maioria, causa pânico, o pavor, o medo. E para todas as pessoas que têm medo, existe algo que não falta. É a expectativa de encontrar uma solução para acabar com aquele medo. Sempre que nós nos colocamos em uma situação complicada, nós temos uma expectativa, nós pedimos a Deus: Senhor, tem misericórdia para me sair desse problema. Tem misericórdia, Senhor, para encontrar o caminho de volta. Há uns anos atrás, quando trabalhava de motorista, trabalhava caminhão, e às vezes a gente ia fazer entregas nos interiores, em outras cidades, às vezes longe daqui, e o pessoal colocava o endereço, mas não era tão nítido como deveria ser. E às vezes a gente saía, chegava em uma cidade, e quando chegava na cidade o pessoal dizia: não é aqui não, é em tal lugar, você pega essa estrada de chão, você vai rodar tantos quilômetros. E a gente saía procurando, e às vezes era lugar que nem tinha casa direito, e a coisa vai escurecendo, vai ficando tarde, chegando à noite, e bate aquela ansiedade de dizer: Senhor, eu tenho que fazer essa entrega, eu tenho que achar o caminho de volta. Se eu me perder nesse lugar, só amanhã. Ou seja, sempre que temos um medo, sempre que o pânico ele alcança o nosso coração, nós temos uma expectativa de encontrar a solução para o nosso problema. Esse Salmo 91, ele traz de forma objetiva, mas de forma poderosa, a solução daquilo que nós precisamos saber para acabar com todo o pânico que pode existir na vida de uma pessoa. Até porque quando alguém ele tem pânico com muita facilidade, ele não consegue resolver os seus problemas. Temos que manter a calma,
Temos que respirar fundo para que possamos conseguir superar aquele problema ali. Então o pânico ele só vai trazer problemas para a vida de qualquer pessoa. Mas o salmista, irmãos, ele fala de algo profundo, ele fala de proteção. Hoje em dia a gente vê tantas pessoas que têm muito dinheiro, eles andam com seguranças, eles procuram proteção de todos os jeitos. E a gente em um momento como esse, complicado, não para nós aqui, mas para toda a face da terra, para todos os estados, países, para todo mundo. E a gente vê que não importa se o camarada ele tem dinheiro, se ele tem seguranças armados, não importa quem ele é. Em um momento como esse, vem aquele desespero para todos. Porque é um vírus que alcança a todos, não importa a classe social, não importa se ele é poderoso, não importa. Alcança a todos. E nós paramos para analisar que, olhando de cima a baixo, na escala da humanidade, não existe um só que nesse momento não tenha medo. E não existe um só que possa dizer, eu estou completamente livre. Porque a qualquer momento, como diz o pastor Cláudio Duarte, a qualquer momento a ficha dele pode ser sorteada ali, ele ser chamado e o vírus pegar ele ali. Não está livre. Então o que acontece? Precisamos entender, irmãos, que já que estamos em uma situação como essa, precisamos aprender a descansar em Deus. Não é deixar que o pânico ele venha tomar conta, mas precisamos aprender a descansar em Deus, cumprir todas as regras determinadas para a sociedade, sim. Mas o nosso coração, ele precisa estar descansando em Deus. Amém? No versículo 1 ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Aí vem uma pergunta, uma interrogação. Eu sou cristão, eu sirvo a Deus, e por que na face da terra existem tantos cristãos que contraíram esse vírus até que morreram? Por quê? Irmãos, vamos entender uma coisa. A palavra do Senhor, Jefim, me consegue um papel toalha, por favor? A palavra do Senhor nos fala nos deixa claro que o Senhor Jesus garante para nós a sua presença. Em momento algum vai estar escrito na palavra que a partir do momento que eu me torno cristão, eu vou estar livre de todos os problemas da vida, não. Mas está claro que eu tenho um Deus que vai andar ao meu lado para me ajudar a superar os problemas. O motivo pelo qual muitas vidas são ceifadas, isso não compete a nós. Não compete. Por mais que nós queiramos entender isso aí, nós não vamos conseguir. Obrigado, Jefim. O soa me pegou e esqueci o lenço. Irmãos, basicamente vamos entender uma coisa. A palavra de Deus, os sinais que estão escritos, eles estão se cumprindo, amém? Tudo aponta para a volta de Cristo. Quando? Não sabemos. O próprio Senhor Jesus diz, olha, nem eu sei, só o Pai. Mas ele começa a apontar os sinais. Não vamos falar disso agora porque nós tomaríamos muito tempo e a hora já correu. Mas se nós pararmos para analisar, os sinais estão se cumprindo, irmãos. Todos eles. Essas enfermidades que têm alastrado a terra, essa pandemia não é a primeira. Mas nós vemos no decorrer dos anos tantas enfermidades, tantas pestilências que têm assolado a terra, matado tantas pessoas. E será que precisa algo mais claro para entendermos que a palavra de Deus tem se cumprido? E a palavra de Deus nos fala também que isso é só o prenúncio da volta de Cristo. E enquanto ele não voltar, o que é que acontece? O cristão precisa permanecer firme. A palavra do Senhor ela foi deixada para nós, para nos orientar não só nos momentos melhores da nossa vida, mas a palavra de Deus ela existe para nós justamente agora, em momentos de guerra, em momentos de dificuldade, para que nesses momentos difíceis nós tenhamos uma segurança para a nossa vida. Não vai dar tempo para vamos lá, correr. Irmãos,
precisamos experimentar a segurança e o cuidado de Deus em nossa vida. Nós, na maioria das vezes, a nossa personalidade, a nossa maneira de ser como seres humanos, muitas vezes nós nos tornamos autossuficientes. Nós imaginamos que conseguiremos resolver os nossos problemas, quando na realidade as nossas forças elas são limitadas. Nós temos muitas limitações. E não é apenas ler esse salmo, mas é colocá-lo em prática em nossa vida. E ele diz, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Esconderijo. O que é o esconderijo? O esconderijo é um lugar onde, quando alguém está em um grande perigo, ele procura um lugar para se esconder. Lembra quando nós aqui, os que temos mais de 40, lembra quando a gente era criança, que quando fazíamos alguma coisa errada e... geralmente é mais a mãe do que o pai, né? A mãe pegava ali a sandália, muitas vezes até um galinho de mato, né, que é mais flexível e dói mais. E alguém tinha que correr, tinha que se esconder. Tentava se esconder, mesmo que mais tarde, quando voltasse, estava garantido aquela surra. Mas procurava um lugar seguro. Alguém, quando está em um grande risco, procura um lugar de segurança, um refúgio, um esconderijo. Porque o esconderijo traz para nós uma segurança total. Um esconderijo onde ninguém conhece, ele vai trazer para nós uma segurança total. E nós precisamos entender que, como cristãos, não podemos nos imaginar pessoas tão fortes e autossuficientes, mas precisamos nos imaginar como aqueles que precisam estar protegidos pelo seu Deus. Deus nos criou, Deus nos resgatou das garras do diabo, para que nós pudéssemos viver na sua presença. E muitas vezes, quando nós nos estabilizamos no Evangelho, nos estabilizamos ali, temos um certo conhecimento da palavra, nós achamos que podemos caminhar sozinhos e até esquecemos um pouco de Deus ali. E nós precisamos entender, nós necessitamos da proteção e do poder de Deus em nossa vida. E não tem ninguém aqui que possa dizer o contrário. Ninguém. Porque nós precisamos, nós somos limitados. E é necessário entender, o salmista sabia que quando o mal vem, quando o risco vem contra a sua vida, só em Deus. Só em Deus. Ou nós pensamos que o que é que tem preservado a nossa vida aqui? Ah, não está acontecendo nada comigo porque eu estou em um país tropical, em um país quente, e esse vírus ele não se espalha por aqui. Não é bem assim. Ah, os perigos da vida eles não me alcançam porque eu sou esperto, eu sou forte. Precisamos aprender que Deus está acima de tudo e que nós temos a limitação. A nossa força ela é limitada. E o salmista diz esconderijo, ele diz, olha, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Eu trouxe aqui algo interessante aqui no bolso, para fazer só uma comparação com os irmãos. Talvez na gravação não vão ver. Ô Jefinho, por gentileza, Marcos, apaga essas duas tesouras aqui para mim, por favor. Quando a gente fala da sombra, apaga as duas aqui rapidinho, depois você acende. Quando a gente fala de a sombra do Altíssimo, pode apagar outra. Dê uma olhadinha só em uma coisa, irmãos. Vai apagando mais aí, Marcos, por favor. Pronto. Aqui nós temos, imagine aí um raio de sol, alguma coisa que vai estar incomodando a vida de alguém. Se você coloca um obstáculo, isso aí gerou no meio desse facho de luz, gerou o que, irmãos? Uma sombra. Aonde está essa sombra? O objeto que está na sombra aí vai ser queimado? Não, né? A luminosidade não ajudou muito, mas eu imagino que os irmãos consigam entender. Tenho certeza. A palavra de Deus está dizendo que quando nós estamos em meio a uma tempestade, estamos em meio a um lugar onde os males da vida, onde os males do diabo estão tentando contra a nossa vida, estão nos queimando,
estão nos atormentando, a sombra do Senhor, ela está justamente sobre a nossa vida. O salmista, ele fala algo simples, mas profundo. E ele diz, olha, a sombra do Senhor vai te proteger nos momentos de maior dificuldade, no momento de risco. Irmão Silvio, na hora que o irmão estiver viajando com o seu caminhão, quando vier o risco do inimigo contra a tua vida, a sombra do Senhor vai estar sobre o teu caminhão, vai estar sobre a tua vida e vai te proteger. É isso que o salmista está falando, do poder de Deus, de nós entendermos a necessidade de nos aproximar dele e buscar dele essa proteção. Nós nos aproximamos de Deus, mas nem sempre buscamos essa proteção porque nos achamos fortes. Esconderijo e sombra. A gente vê pessoas que moram em mansões luxuosas, casas enormes, cheias de proteção, cheias de tanto luxo. Mas quando o perigo chega, quando o mal chega, quando a morte chega, não existe quem possa fugir desses males. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, que é necessário estarmos escondidos em Deus. Quer ver uma coisa interessante? Lá no livro de 1 Reis, não precisa abrir agora, em 1 Reis 17, Deus chega e diz, Elias, você vai até o rei Acabe e você diz a ele, olha, rei Acabe, durante 3 anos não vai chover aqui na terra. Durante 3 anos aqui nessa terra não vai cair uma gota de água. E olha que era um homem poderoso, era um homem mau. E Deus manda Elias lá e diz, olha, Senhor, eu vou lá? Vai sim. Fala para ele o que eu estou falando. Quando ele terminou de dar a profecia, de entregar o recado, que Elias sai ali da presença de Acabe, Deus diz, Elias, vai embora, corre. Você vai até um lugar que eu vou te mostrar ali, perto do Rio Jordão, um ribeiro de Quiate, e você vai ficar ali até eu determinar que você volte. Porque Acabe vai tentar te matar. Mas saiba de uma coisa, eu vou estar te protegendo e nenhum mal vai te alcançar. Olha a latinha que tinha aqui embaixo. E nenhum mal vai te alcançar. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Elias ficou alguns dias ali, protegido, sendo alimentado pelas aves do céu. A proteção de Deus estava sobre Elias, Acabe procurando Elias. Eu não sei se Acabe botou a polícia, o FBI, não sei o que botou, mas não achou Elias. Sabe, quando alguém está ali debaixo de um programa de proteção, alguém que foi lá e depois contra um bandido perigoso, e a polícia coloca ele em um programa de proteção, e ele tem que ficar guardado, protegido. Quando Deus nos protege, Satanás ele não consegue nada contra a nossa vida. Os irmãos creem nisso? Quando estamos debaixo do programa de proteção de Deus, não existe inimigo que possa contra a nossa vida, porque o Senhor é a nossa proteção. E o salmista está dizendo, olha, é necessário estar buscando a proteção do Senhor. Acabe, quando Deus falou, ele poderia muito bem dizer, Senhor, eu sou um profeta, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu não tenho medo de Acabe. Deus disse, você vai. E aquele momento, aquele tempo que ele passou escondido, ouvindo a voz de Deus, ele estava sendo alimentado e estava sendo orientado. Então a bênção de Deus estava sobre ele. Existem momentos que temos que atacar. Existem momentos que temos que nos resguardar na presença de Deus. Ou seja, o importante de tudo é ouvir a voz de Deus na nossa vida. Às vezes alguém pode dizer, você é covarde porque você não está, você está ali cumprindo tudo aquilo que está sendo determinado pelo governo. Não, irmãos. Vamos fazer aquilo que está determinado. O que nós não podemos fazer é deixar de honrar e de servir a esse Deus. Existe um momento de atacar e existe um momento de estar guardado, protegido pelo nosso Deus. E Elias está ali, ele correu ali da presença de Deus. Deus orientou, a gente vê Moisés, passou 40 anos ali no Egito, chegou um momento, e olha que Moisés era o homem escolhido por Deus para resgatar o povo do Egito. O cara era capacitado,
ele tinha autoridade, ele tinha condições de tirar o povo do Egito. Quando ele completou 40 anos de idade, Deus levantou uma situação, uma circunstância. O que foi que aconteceu? Moisés teve que ir lá para o deserto. Deus diz, olha, vai para o deserto e fica lá. Quanto tempo, Senhor? Ele ficou mais 40 anos lá no deserto. Depois dos 40 anos, Moisés voltou restaurado. Moisés voltou com toda a autoridade que lhe era necessário. E ele conseguiu, através de Deus, retirar o povo ali do Egito. Existe um momento especial para Deus agir. De cada momento Deus age de uma forma. O importante de tudo é que nessas maneiras diferentes de Deus agir, o cristão, ele precisa estar ouvindo a voz de Deus. Jesus, o menino Jesus nasceu. Alguém poderia dizer, não, José e Maria poderiam ter falado, não, ele é o filho de Deus, ninguém vai sair daqui. Herodes está querendo matar, mas não, ninguém vai sair daqui. O anjo de Deus aparece e diz, olha, leva o menino, vai para outro lugar, porque Herodes está tentando matar ele. E eles andaram por alguns lugares fugindo de Herodes. O importante de tudo ali, que fez cumprir a vontade de Deus, é porque eles aprenderam a ouvir. Nós precisamos aprender a entender e ouvir a palavra de Deus. E o salmista, ele nos orienta aqui no Salmo 91, irmãos. Deixa eu pular um bocado de coisa aqui. Nós precisamos aprender a nos esconder em Deus, não nos esconder dele. Lembra do nosso irmãozinho Jonas? Que já foi diferente. Deus disse, Jonas, você vai lá para Nínive. Você vai pregar a palavra lá em Nínive. Ele olhou assim e disse, não, senhor. Não, eu sou melhor que aquele povo. Ali só tem pecador, ali só tem gente ruim, ladrão. Eu vou lá nada, eles vão me assaltar, eles vão querer me bater, até me matar. Eu não vou não, senhor. Ele foi, tomou um rumo diferente. Precisamos estar escondidos em Deus e não de Deus. Jonas tentou se esconder de Deus, ele pegou um barco, ele viajou para um lugar, uma direção oposta. Ele conseguiu se esconder de Deus? Não. Aí eu pergunto para nós que aqui estamos, nós conseguimos nos esconder de Deus se nós quisermos? O salmista fala lá no Salmo 139, Senhor, por mais inteligente que eu seja, deixe-me parafrasear, por mais forte que eu seja, se eu subir até os céus, se eu pegar a minha cama e colocar na montanha mais alta da terra, ou mesmo se eu descer às profundezas do mar e tentar me esconder, quando eu acabar de chegar ali, o Senhor vai bater no meu ombro e vai dizer, eu também estou aqui. Nós não conseguimos nos esconder de Deus, porque para onde formos, a presença dele vai estar ali. Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o todo-poderoso. E o salmista está dizendo, olha, melhor do que se esconder dele, é se esconder nele. Melhor do que tentar fugir dele, é andar na presença dele. Porque desse jeito vamos estar protegidos. Desse jeito vamos estar guardados. Assim como a sombra do Altíssimo nos protege, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Mas só conseguimos descansar em Deus quando a palavra dele estiver em nosso coração. Não importa o que vamos ver nesses dias daqui para frente, a palavra de Deus nos mostra que muitas coisas vão acontecer até a vinda do Senhor Jesus. Qual é o nosso alvo? Com certeza, imagino que seja morar com o Senhor por toda a eternidade. De tudo aquilo que acontece, precisamos entender apenas uma coisa. Se estamos na presença de Deus, aí a palavra de Deus vai se cumprir quando ela diz, agrada-te também do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Descer ao esconderijo do Altíssimo, me refugiar no esconderijo do Altíssimo, fazer a vontade de Deus, agradar ao Senhor. E depois que eu fizer isso, depois que eu estiver guardado, protegido e servindo verdadeiramente a esse Deus, então Ele vai cumprir na minha vida tudo aquilo que é o desejo
meu também. Mas primeiro, eu preciso honrar, glorificar e exaltar o nome dele. Amém? Ele diz, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Depois que ele descobre o poder de Deus, a grandeza de Deus, pois ele diz, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, irmãos, mais de 30 passagens no Velho Testamento vão apresentar Deus como o Altíssimo. Quando nós dizemos aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nós estamos dizendo, eu vou me refugiar na presença daquele que criou os céus e a terra. Eu vou me refugiar na presença daquele que tudo pode. Eu vou me refugiar na presença daquele que derrotou Satanás. Eu vou me refugiar na presença daquele que pode e vai me dar salvação e vida eterna. Amém? Precisamos entender a profundidade do Salmo 91. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender como ele fala da proteção de todos os lados. Ele fala do escudo, ele fala da proteção. Às vezes a gente até faz uma simbologia ali da galinha com seus pintinhos. E tem outra ave também que nós precisamos analisar. Quando ele diz, olha, debaixo das suas penas estarei seguro, das suas asas. E a gente para analisar outra ave que cuida dos seus filhotes em situações extremas. A águia. Ela põe os seus ninhos lá no penhasco, em lugares altos, que é muito difícil chegar lá. E imagine que em dias ensolarados, quando o sol vai batendo ali naqueles filhotes recém-nascidos, aquela mãe ela vai proteger para que aquele raio solar não possa matar os seus filhotes. Nos momentos mais difíceis. Quando a luta vem contra a nossa vida e parece que estamos sozinhos, parece que estamos abandonados, parece que não tem ninguém ao nosso redor, o Senhor está do nosso lado. Agora o que é que precisa? Precisa eu estar na presença dele. Eu preciso estar na presença dele. Eu preciso buscar a sua cobertura, a sua proteção, para que tudo isso possa acontecer em minha vida. Ele diz, olha, não, no versículo 5 e 6, vou correr agora. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A seta, o que é que a seta simboliza aqui? A seta está mostrando algo que vai tentando nos tirar do caminho. São as investidas que vai traçando uma alternativa para a nossa vida. Sabe quando a gente vai querer pegar algum animal na roça ali, uma galinha, e às vezes a gente vai fazer o quê? Vai jogar um milho e vai esperar que ela venha. Vai traçando aquele caminho. E aí você vai traçando, vai jogando milho e você vai dizendo, olha, mais tarde eu vou comer essa galinha. O diabo muitas vezes ele traça uma rota na nossa vida para nos tirar do caminho do Senhor. Ele vai jogando migalhas. O inimigo, irmãos, precisamos entender uma coisa, Satanás ele não chega de forma assombrosa, ele não chega ali de chifres, com um tridente na mão, com aquela aparência assombrosa, não. Ele vai jogando migalhas. Ele vai tentando nos tirar da presença de Deus. A palavra do Senhor nos fala dos últimos dias que uma das coisas que vai acontecer é a apostasia. Ou seja, aqueles que conhecem a verdade, aqueles que creem na palavra, eles vão começar a abandonar. E ele diz, olha, a seta é um caminho que está sendo traçado e o Senhor pode te proteger. Na sua caminhada, no seu dia a dia, tudo aquilo que vai tentar te tirar do caminho correto, o Senhor, ele vai poder te proteger, se você estiver na sombra do Altíssimo. A seta que voa de dia, está falando de um momento onde nós podemos ver tudo, onde tudo está claro aos nossos olhos. Ou seja, os perigos, os males que estão ali, perigos de morte, de assalto, todos os males que estão diante de nós, que muitas vezes nos assombram tanto, até esses perigos também, o Senhor vai estar nos guardando e vai estar nos protegendo. Precisamos entender, irmãos, que Deus ele nos guarda por todos os lados. Aí o salmista fala do terror noturno. São aqueles perigos, os males que estão ali contra a nossa vida, que
Deus nos livra e muitas vezes nós nem percebemos. Muitas vezes nem percebemos que Deus está de longe ali ao nosso redor, mas está nos protegendo. O motivo pelo qual estamos vivos hoje, o motivo pelo qual estamos aqui respirando hoje, é porque o amor de Deus ele está sobre a nossa vida. A gente vê um mundo com tanta violência, um mundo com tanta frieza, onde o ser humano ele perdeu o valor, onde a vida humana perdeu o valor, onde o ser humano perdeu o prazer em estar trazendo carinho e amor para o seu próximo. Um momento tão difícil da humanidade, o individualismo, é justamente nesse momento que nós precisamos buscar o cuidado e a proteção de Deus. É justamente nesse momento que nós temos que mergulhar no Salmo 91 e acreditar que Deus é o Deus que protege. Deus é o Deus que abençoa. Ele diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não importa, irmãos. Aqueles que não querem conta com Deus, que muitas vezes vão caindo, muitas vezes vão abandonando, muitas vezes vão perecendo na caminhada, e nós não podemos ser afetados por aqueles que não querem continuar. Muitas vezes existe um mal que nos atormenta, é que quando nós vemos alguém fraquejar, nós vemos alguém parar, muitas vezes nós somos sugados por aquela atitude e perecemos também. Isso não pode acontecer. Nós temos que continuar. Nós temos que continuar. Temos que entender que a verdade está na palavra de Deus, nos mostra que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas se estivermos no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal nos alcançará. Amém. Amém, irmãos? Ele ainda diz, olha, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, daqueles que não querem conta com Deus. Infelizmente, ele está falando mal dos outros aqui? Não, está dizendo que se estamos na sombra do Altíssimo, nós vamos permanecer, porque Deus vai nos sustentar. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Olha, irmãos, uma coisa interessante aqui. Quando ele fala, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quando nós falamos de tenda, nós entendemos logo que tenda é uma habitação provisória. Quem faz uma tenda, você vai para um passeio, você vai para um acampamento, onde armam-se tendas ali, barracas. Você vai morar ali? Não. Talvez um dia, 2, 3. Mas é algo provisório. Ele diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ele está dizendo, olha, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é com o Pai nos céus. Amém? Tenho certeza que todos querem a salvação e a vida eterna. Nós queremos. E quando nós falamos de tenda, nós estamos falando de uma morada provisória. Ou seja, ele está dizendo, olha, se você está na presença de Deus, enquanto você está aqui na terra, nessa morada provisória, aguardando a morada eterna, nenhum mal te sucederá, porque o Senhor estará contigo. O Senhor estará contigo. Então nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem por todos os teus caminhos. Se estamos no esconderijo do Altíssimo, por onde nós andarmos, o Senhor nos guardará, Ele estará conosco. A presença do Senhor estará conosco. Deus, Ele é onisciente, Deus, Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Então, se Ele é o Todo-Poderoso, aonde nós formos, Deus, Ele vai estar conosco. Nós temos aqui nessa noite alguns irmãos, não sei se 20 e poucos aqui. Quando saímos aqui, cada um vai para o seu lar, cada um vai tomar um destino. Mesmo que sejam destinos diferentes. Esse Deus é tão poderoso que Ele vai estar contigo, comigo. Aonde formos, Ele vai estar ali. Ô Senhor, mas o Senhor não está ali com a França? Não, mas estou contigo também, porque eu sou onipresente. Deus, Ele é onisciente, é todo poderoso. As limitações que nós temos não cabem a Ele. Então nós precisamos entender a grandeza desse Deus. Precisamos entender que não importa como o inimigo se levante contra nós, o Senhor,
Ele vai estar ao nosso lado para nos abençoar. Salmo 37:4 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. E precisamos entender isso aí. E ainda aqui, já para encerrar, ele diz: pisarás o leão e a áspide. Não é calçar não, é calcar. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Aí você diz: então agora, já que eu estou no esconderijo do Altíssimo, já que eu tenho fé suficiente, conferindo a hora, então eu vou sair, eu vou lá no zoológico, eu vou lá na África, sei lá, eu vou procurar um leão, porque eu tenho que matar um leão. A palavra de Deus se cumprir em mim, eu tenho que matar um leão, depois eu tenho que sair pisando na serpente. Irmãos, é uma forma figurada. E a palavra de Deus nos mostra aqui, quando fala de leão, nós vemos que o leão ele é um animal feroz, é um animal que ele mata as suas presas, ele tem violência, ele tem força, ele aterroriza qualquer um que se coloca diante dele. Garras poderosas. Nós vemos que isso aí está falando do nosso inimigo, Satanás. Que muitas vezes existem cristãos que conhecem a palavra, que entendem que a palavra de Deus é poderosa, mas quando fala de Satanás, eles tremem na base, porque eles têm medo, eles acham que Satanás vai os matar, que Satanás vai fazer mal a eles, mas a palavra de Deus nos mostra aqui nessa noite, nessa tarde. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele será protegido até mesmo de Satanás. Mesmo que Satanás se levante, o Senhor estará do nosso lado para nos proteger, para nos abençoar. Calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Essa serpente aqui, irmão, simboliza o poder da morte, que muitas vezes assola, destrói a humanidade. O que temos visto nos últimos dias, o poder da morte, quem se livra dele? Se não for com a mão de Deus. A morte traz medo, traz pânico, pavor para muitos. Mas a gente volta na palavra de Deus, daqui a pouco a gente vai cear. E o tempo acabou. Daqui a pouco a gente vai cear, e a gente vai entender na Santa Ceia uma coisa interessante. Nós temos medo, nós às vezes temos tanto medo da morte, e esquecemos de uma coisa: quando nós estamos ceando, nós estamos lembrando de Jesus, o Filho de Deus, que morreu, mas quando morreu, ele venceu a morte e ressuscitou. Então, se nós servimos a Ele, se nós dizemos que habitamos no esconderijo do Altíssimo, não podemos temer a morte, porque a nossa garantia está nele. Está nele. A palavra do Senhor nos fala: olha, se você é ansioso, se você tem ansiedade por alguma coisa, não importa. Por mais ansioso que você esteja, você não vai aumentar 1 centímetro da sua altura. Você não vai conseguir resolver nada com a sua ansiedade, porque tudo pertence a Deus. A nossa vida tem que estar nas mãos dele. Então o que é que temos que fazer? Apenas colocar em prática o Salmo 91 e entender que esse Deus é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege. E ele encerra o Salmo dizendo: olha, já que ele me ama, já que ele confia em mim, já que ele me amou, já que ele resolveu estar na minha presença, eu o livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Veja que o salmista, ele encerra com chave de ouro. Ele diz: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai ter toda a proteção no final da história, porque eu, o Senhor, estarei com ele. Não importa o que aconteça, eu estarei com ele. E ele ainda diz: saciá-lo-ei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, é tão claro. Ele diz: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não precisa se preocupar com os dias de vida, porque o que eu tenho para ele não são apenas 70, 80 anos de vida aqui na terra, não. O que eu tenho para ele é uma vida eterna. O que eu tenho para ele é a minha salvação. E eu quero mostrar isso a ele. Basta ele estar na minha presença.
Então, queridos, eu gostaria de encerrar nessa noite dizendo que nós precisamos entender que o Senhor é aquele que nos abençoa, que o Senhor, Ele é poderoso e que, independente de tudo o que estamos passando, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Precisamos aprender a buscar o esconderijo do Altíssimo, que é na presença dEle que nós vamos encontrar a solução de tudo que precisamos. Não é apenas com a Bíblia aberta no Salmo 91, mas é buscando a Ele em espírito e em verdade. A palavra de Deus nos fala, apontando para os nossos dias hoje, que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os que conseguem mover o coração de Deus não são só aqueles que conhecem a verdade, mas são aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Então que essa palavra, que esse Salmo 91, ele possa ficar cravado em nosso coração. E nós possamos dizer, todos nós, Senhor, eu estou escondendo a Tua palavra, eu estou guardando a Tua palavra no meu coração, porque eu não quero pecar contra Ti. E que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém?